Bora, Fiel, para as últimas informações do Corinthians pré-jogo aí, Coringão e Atlético Paranaense. E também muita informação nesse vídeo sobre o patrocínio Master do Corinthians. O Corinthians que deseja aumentar os valores do patrocínio Master. E também muito mais nesse vídeo, hein? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada da Coringão. E o palpite aqui nos comentários, hein? Pra mim vai ser 2-0 pro Corinthians. Então, sem mais informações, bora pro vídeo. Novidades do Scream for me, Corinthians! Sim, novidades do Corinthians. Ah, é o seguinte, hein? Todo mundo lá, viu? Todo mundo de volta, viu, mano? Todo mundo de volta. Sim. Selecionáveis, todo mundo de volta. Gostei da pronúncia. Gostou os selecionáveis, né? Todo mundo tá aí. E o Hugo Souza desembarcou aqui em Guarulhos, Bento, às 3h40 da manhã. Nada como Nossa ter dinheiro. senhora, nem dormiu. Porra, Nada velho. como ter dinheiro. Dormiu no jato, irmão. O cara veio de Como assim jatinho no jato? particular, o jato inteiro pra ele, filhão. Tá louco? Veio sozinho? Não veio... Não é Não, parece possível. que não, Não. veio... O Fabrício Bruno, ele veio, ô, Bento, O num Andrés jato não particular veio com também, ele, mas não? era do... Não, é sério. O Andrés Pereira não veio com ele junto? Parece que... Não sei, eu acho que não. Não? O Corinthians, ele fretou um jato por conta própria, aí não teve ninguém colaborando, então possivelmente ele deve ter vindo sozinho. Porque o próprio Fabrício Bruno, o Fabrício Bruno, o zagueiro do Cruzeiro, que também voltou numa aeronave particular, mas era do dono do Cruzeiro lá, o Pedrinho. E pagou, Então, o Hugo pagou Souza, o avião ele- lá? O... Pagou, é o RG, isso aí é dinheiro de pinga pra nós, é clube rico, irmão. Clube rico, irmão. Clube rico é assim mesmo. Busca o cara lá de jatinho, irmão. Mas, Ó, ô- os caras tudo pagando um pau lá, Rafinha. Vê se o Rafinha tá voltando lá pra Espanha de jatinho particular. Tá indo de classe econômica também. Vai voltar de classe econômica no gueto lá. Agora o Hugo Souza não, irmão. Jatinho particular pra ele mesmo. Mas, Ele ó, deitou todos os bancos da aeronave, cada hora ele dormia num lugar. Eu falo, não Eu vou alimenta, não alimenta. Eu vou falar pra você. Nós, cara. mano. Os caras estão devendo até as calças e estão lá. Mas assim que é bom, olha, curte a mano. vida, Domênico. Não, mas é... Nunca sabemos o dia de Corinthians amanhã. É aquele lema daquele mano. filme lá, curtindo vida doidada. É, e que se dane o resto. Não tem. É óbvio. O Corinthians retribuiu o favor e o Andreas Pereira veio junto. Ah, eu falei pra você. Porque Mas o Palmeiras- tem espaço pra um monte de gente lá. Não, porque a última vez lá, a Leila bancou, veio os jogadores lá junto. Dessa Bem. vez, então, eu vi aqui que tinha... Fez não. Retribuiu o favor. Gentileza, né? Gentileza já era gentileza, né, Quintinho? Ajudamos o irmão pobre, velho. Pô, vai voltar sozinho lá, sabe? Tipo, traz mas aí olha, eu vou o falar cara pra que você, ia, eu tenho medo ia voltar de daqui a pouco econômica também. querem cobrar gasolina nossa. Eu tenho medo de... Quando você... A Leiloca podia ter rateado o BO, hein? A Leiloca podia ter rateado mesmo. Pô, Ah, mas eu não que sei custa? não se no fundinho não fez, viu, mano? Não sei não. Mas Não fez olha, não, pô. tem uma dúvida aqui, viu, mano? É o Inalberto, hein? Você acha que ele vai pro jogo? Parece que tem uma dúvida aqui. Ó, possível time. Aqui você vai falando aí. Hugo Souza, beleza. Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu. Certo? Sim. Meio campo com Maicon, Charles, Breno Bidon e Garro. Aí, Memphis Depay, né? Você já chegou na segunda-feira. Aí tem uma dúvida. Yuri Alberto ou Guinegão? Como você acha que vai aí? A tendência eu acho que é começar com o Yuri, viu, Bento? O Yuri Alberto deve começar essa partida, aí o time deve ser esse mesmo que você falou. Existia até uma dúvida no meio-campo ali, o Martinez ou o próprio Charles, mas pelo fato do Martinez ter jogado ontem pela Venezuela, ele deve ser preservado nesse jogo, deve entrar talvez no segundo tempo, se necessário. Mas o time deve ser esse mesmo, inclusive com o trio Esperança aí, o Garro, o Memphis e o Yuri. Então, o Corinthians ele deve aí hoje sacramentar a classificação, Bento, porque faz quase 16 anos que o Corinthians não perde pro Atlético Paranaense jogando em São Paulo, Isso dá zica, jogando em hein? casa. Olha, mano. Não dá zica Olha, não, Domênico. sério E pra você, principalmente, cara. E principalmente, sabe por quê, Dodô? O Atlético Paranaense já dá esse jogo aí como favas contadas também. O próprio técnico do Atlético aí, o Odair Hellmann, que hoje nem no banco vai ficar, ele foi suspenso no jogo lá de ida, ele tomou um cartão, não sei se foi amarelo ou vermelho, mas ele tá suspenso pra partida de hoje. E o Atlético Paranaense vai mandar um time bem alternativo, Domênico, quase reserva. Porque eles agora estão, acho que em 8º lugar no Campeonato Brasileiro da Série B. E estão a 5 pontos do G4. Então eles vão ter um jogo contra a Chapecoense aí na próxima semana. E o próprio Odair tá tratando aí já esse confronto contra a Chapecoense de vida ou morte. Apesar de termos, acho que 26 ou 27 rodadas do campeonato. É isso aí. Então, e o Odair tá tratando já esse jogo aí como decisivo pro Atlético tentar desse sprint numa reta final de campeonato aí pra subir pra Série A. A prioridade do Atlético hoje, Domênico, é voltar pra Série A e não avançar na Copa do Brasil. Eles já pensaram em poupar o time já na primeira partida, acabaram colocando mais titulares do que deveriam e acabaram tomando naba.
Hoje a tendência é eles colocarem um time mais alternativão mesmo aí. Inclusive com o moleque tem que tomar cuidado, que é um tal de Dudu aí. É um cara que tem se destacado aí pelo Atlético Paranaense. Eu abri aqui, né, a tabela da Série B, mano. O Atlético Paranaense está em 8º. Ele tem 36 pontos, tá? Tá 5 do G4, né? 41 é a Chapecoense, rapaz. Tá em 4º. Então, e é 41. confronto direto. Então, Esse jogo aí 5 é praticamente pontos. uma final. Mano. Então, esse jogo é uma final, Domênico, pro Atlético, porque se ele ganha da Chapecoense, que é um adversário que hoje é o último do G4, ele diminui a vantagem aí para 2 pontos. Então ele acaba tendo, talvez, aí um pouco mais de tranquilidade para poder brigar nessa reta final. Exato. Boa. Mais alguma aí, mano? Tá, tem mais alguma notícia aí? Fica à vontade aí. É dissertar sobre, né? Gostou agora? Então, Bento, hoje também tem uma informação importante, cara, que é o Corinthians passando para a semifinal da Copa do Brasil, que talvez ele deva enfrentar o Cruzeiro, que eu acho que são os dois favoritaços para poder avançar. Porque eu acho que o outro lado da chave tá mais equilibrado, viu, Bento? Eu acho que o jogo lá entre Botafogo e Vasco, que vai acontecer no Engenhão, acho que o Botafogo é favorito, mas é um jogo equilibrado também. Vide o primeiro jogo em São Januário. E o Fluminense contra o Bahia também. Acho que é um jogo que o Fluminense vai ter que jogar muito mais do que ele vem jogando para poder se classificar, mas também vejo equilíbrio. Agora, diante do que o Corinthians construiu e o Cruzeiro principalmente, eu acho que os dois devem passar até com uma certa folga nesse jogo de volta e devem fazer a primeira semifinal. E lembrando, Bento, que a premiação do Corinthians aí passando para a semifinal, assim como no Cruzeiro também, é quase 10 milha para entrar nessa fase. Como uma luva, hein, velho? Pois é, e ir pra final, Bento, significa, mesmo você sendo vice, só o fato de você ir pra final, já garante mais 33 milhões, e o campeão 77. Ou seja, o prêmio da Copa do Brasil, você pegando todas as fases, dá em torno de 100 milhões, cara. Quanto que é o Transferban? Transferban hoje, o RG, o que o Corinthians tem que estar vigente é de 40, tem um outro de 23 do Tajeres e mais um de 30 do Santos. Tem que pegar esse dinheiro aí e pagar rapidinho, velho. Transferban. Santos Laguna. Não, o Santos Laguna, Laguna era 30 e pouco, tá em 40. O Corinthians ele tem, pra falar a verdade, RG, 2 de 40, porque o outro do Matias Rojas também, totalizando o contrato dele, dava 40 pau. O do Santos Laguna hoje tá em torno de 40 também. E tem o do Tajeres que é 23. Mas então não dá mais de 100 só milha. tem um lá, né? Ninguém enfiou mais nenhum lá. Os outros dois podem cair. Por enquanto ainda momento. não. Então, por enquanto ainda não caiu o segundo Transferban, que pode ser o do Matias Rojas, que o Corinthians está tratando lá com o advogado dele, lá o escritório que está defendendo ele agora. O Corinthians está tentando um acordo para justamente nem homologarem, nem despacharem esse Transferban, para evitar justamente aí esse segundo consecutivo e o Corinthians poder correr o risco de perder pontos. Tá difícil, hein? Não, mas o RG, tá difícil. O correr RG já deve ser agora. Porque se o Corinthians ele tiver decretado um segundo Transferban em cima desse, que tá vigente ainda, se não houver já um acordo pro Santos Laguna retirar o processo contra o Corinthians na FIFA, pode ser um cumulativo aí e ocasionar a perda de 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Então o campeonato pro Corinthians brasileiro que tá tranquilo, pode ficar parecido com o que o Cruzeiro teve lá também e entornar o caldo. É bom o Corinthians se coçar o mais rápido possível aí. Oi, fica o alerta então, né, seu Bento? Já que o Corinthians tá precisando de dinheiro aí, você que tá tentando sacar dinheiro no caixa eletrônico, fique esperto com saidinha de banco, né? Fique esperto com esse tipo de coisa. Fazer a saidinha do seu traseiro, Trico. Não sei, né? Às vezes é o momento aí, as coisas acabam acontecendo. Fecha aí o banco. Momento, né? É isso. Tá bom, né? Encerramos Ótimo. aqui a notícia. Espero que tenha agradado a todos. Né? Sempre agrada, seu Bento. Quem assistiu ao Almoço com a Fiel trouxe uma informação. Ontem eu já havia trazido uma informação que eles têm uma nova proposta pelos name rights da Neoquímica Arena. Lembrando que a Neoquímica hoje paga 18 por ano, né? Claro que com os reajustes aí dá 20 e poucos, 23 milhões, 24, né, por ano. O Corinthians quer 70 milhões. A empresa que fez a proposta oferece mais do que o Corinthians ganha hoje, mas está longe dos 70 que o Corinthians pede. Eu recebi uma informação que se essa empresa chegar a 60 milhões fecha, e pelo que eu entendi na conversa, né, eu tratei isso no Almoço com a Fiel até como uma opinião, né, mas uma opinião cercada de informação. Eu acho que se chegar uma empresa com 50 milhões também, o Corinthians pode fazer esse desconto, tá? E fechar aí os novos name rights. Lógico que tem que pagar a multa, né, que hoje da Ipera-Pharma, da Neoquímica, avaliada em mais ou menos aproximadamente 70 milhões de reais. Então pode ter um descontinho para o Corinthians fechar. Não apareceram muitos interessados até agora. O Corinthians negocia
conversa com 3, proposta oficial mesmo de uma. Então essa é a informação que eu queria passar para vocês. Você faria esse desconto? Você acha que vale? É melhor 60 do que 20? É melhor 50 do que 18 milhões que recebe hoje? Ou é melhor bater o pé e ficar esperando, e vai que não chega também, mas ficar esperando 1 bilhão, 700, enfim. Eu quero a sua opinião sobre isso, que eu falo 1 bilhão, 700 por 10 anos, né? E 70 por ano. Mas se chegar a 50 por ano, que seria 500 em 10 anos, valeria a pena? Eu quero muito sua opinião aqui embaixo sobre isso. O Corinthians almeja novos valores para o seu patrocínio master da camisa, isso mesmo, tá? Informação importante para passar para vocês. Eu apurei os valores que o Corinthians almeja. O Corinthians hoje recebe da Esportes da Sorte 103 milhões de reais por ano, tá? De patrocínio master, contrato de 3 anos que vai até julho de 2027. A empresa está pagando certinho e está pagando também as luvas do Memphis corretamente. Apurei tudo isso para vocês. Mas o Corinthians entende que precisa de um valor maior, né? O valor de mercado, principalmente com o patrocínio que o Flamengo fechou, que dizem, né, ser de 268 milhões por ano. Isso mexe com o Corinthians também, que tem, né, uma audiência, né, que tem também aí números muito expressivos, né, em questão de audiência de público, né, muito parecidos com o Flamengo, enfim, e o Corinthians quer melhorar esse valor, tá? O Corinthians trabalha na ideia de aumentar de 103 milhões por ano para 250 milhões, mas o valor que o Corinthians trabalha é entre 200 milhões e 250, 260. Claro que se pintar uma proposta parecida com a do Flamengo, o Corinthians fecha. Mas o valor mínimo hoje, tá? O valor mínimo hoje que o Corinthians quer é o dobro que ele recebe hoje, 200 milhões de reais. Então é o valor que o Corinthians trabalha hoje para o novo patrocínio master da camisa. Tem sondagens, tem conversas, mas não existe ainda nenhuma proposta oficial. Proposta oficial realmente só pelos name rights da Neoquímica Arena, uma proposta que ainda está bem abaixo, tá? Agora, em relação ao patrocinador master, não existe proposta oficial, mas o Corinthians quer 200 milhões no mínimo por ano, tá? E quem sabe a própria Esportes da Sorte, que tem uma multa agora que vai baixar também, tá? A multa da Esportes da Sorte, quem sabe agora, né, a Esportes da Sorte também possa querer cobrir, né, esse valor e aumentar para 200 milhões, mas o Corinthians está conversando com empresas, a proposta oficial nenhuma foi feita, tá? Mas o Corinthians quer 200 milhões no mínimo, claro, 200, 230, 250, mas no mínimo 200 milhões de reais, o novo Master do Corinthians. Vamos lá, escalação do Corinthians. Corinthians deve ter em campo Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu, Matheus Bidu. No meio campo, acredito, Breno Bidon como primeiro volante, porque muita gente tem colocado o Michael, mas nas 2 últimas vezes que os dois atuaram juntos, né, jogou o Breno Bidon de primeiro volante e o Michael na esquerda. Então acredito em Breno Bidon de primeiro volante, Michael na esquerda, Charles na direita e Garro na armação. Na frente, Memphis e Yuri Alberto ou Guinegão, tá? O José Martínez jogou os 90 minutos pela seleção venezuelana na última rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, deve ficar como opção no banco de reservas, a não ser que ele esteja muito bem, pedir para jogar, e aí o Dorival pode colocá-lo. A questão do Hugo já voltou, já está aí disponível, o Memphis também, então vão para o jogo. O Romero atuou 45 minutos, mas o Romero é reserva no Corinthians. O Félix Torres não jogou a última partida, né? Foram 2 jogos, não jogou a última. O primeiro jogo ele entrou só no finalzinho, nos minutos finais, e também é banco do Corinthians, e com todo respeito, tomara que nem entre, né? Enfim, então a gente não vai ter o Félix, o Romero jogou 45 minutos, mas é banco, Memphis e o Hugo, que é o que importa, na verdade, vão estar em campo, e o José Martínez também, que é um bom reforço, deve ficar com opção no banco de reservas, esse é o time do Corinthians, para enfrentar o Atlético Paranaense, lembrando que o Ranieri está de fora, né, do jogo, né, segue fora, por conta de uma lesão, né, muscular de grau 1, tá? Então o Corinthians não conta com o Ranieri, a lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, o André Carrillo em recuperação de cirurgia ligamentar no tornozelo direito, informação do canal Café do Setorista, que ele, né, deve jogar ainda esse ano, em dezembro, claro, né, se o Corinthians se classificar aí para a semifinal da Copa do Brasil, tá? O Atlético Paranaense vai ter o técnico Fábio Moreno, né, que vai ser o auxiliar hoje, que vai ser o técnico, porque o Odair Helman, né, foi expulso no jogo de ida, tá? Desfalques,
tem o Atlético Paranaense, ainda são dúvidas. O Patrick, o Zapelli e o Leozinho vão ser avaliados, né? A definição será feita apenas horas antes do jogo. A novidade deve ser a entrada do meia Dudu, tá? No jogo. Ele vem se destacando aí nas últimas partidas, foi o autor daquele golaço que vocês viram contra o Botafogo. Vocês viram o gol que ele pega a bola antes do meio campo, vem pela direita, entra e faz o golaço. Então deve ganhar aí a condição de titular. Provável time do Atlético: Santos no gol, Benavides, Aguirre, Teran e Esquivel, né? Esquivel que volta. Filipinho, Dudu e Zapelli. Esquivel não jogou o primeiro jogo, tá? Ou Patrick, Leozinho ou Luiz Fernando. E na frente, Mendonça e Viveiros, tá? Esse é o time do Atlético Paranaense para enfrentar o Corinthians. Viveiros. Quem Viveiros verá a classificação do Corinthians, Viveiros. Eu dei a escalação, mas quero falar de um teste, tá? Que o técnico Dorival Júnior, ele pretende fazer, se for possível, até durante o jogo, tá? Durante o jogo, que é um quarteto. Garro, né, jogando com Guinegão, Yuri e Memphis. Ele não teve, né, todos os jogadores à disposição nos treinamentos, mas, né, colocou ali jogadores, por exemplo, para substituir o Yuri, para substituir o Memphis, principalmente nessa data FIFA, para tentar um esquema diferente, que seria, né, o Corinthians jogando num 4-2-3-1, tá? Com Guinegão, Memphis, Garro e Yuri Alberto. Seria um quarteto, tá? Então, assim, no decorrer da partida, né, se o Corinthians, por exemplo, né, lógico que o torcedor não quer, a gente não quer, sofre um gol, quem sabe, né, um time mais ofensivo pode ter sim um quarteto. O Dorival gosta, tá? Gosta da ideia. E nessa formação que ele testou, mesmo sem o Memphis, o Guinegão jogou aberto na direita, tá? Só para você entender como é que ficaria essa formação. Mas eu queria passar para vocês, foi apenas um teste, não vai ser a escalação inicial, duvido muito, mas pode, né, ser pode não, né? Foi um teste de circunstância de jogo, os treinadores fazem muito isso, tá bom? Comenta aqui embaixo se acha possível jogar os 4 juntos, quero sua opinião sobre isso. Então é isso, eu acho engraçado ali o Trica, ali era o irmão gêmeo do Mano, queria falar de dívida, né, São Paulo devendo 1 bilhão aí, com faturamento por ano muito menor que o do Corinthians, os caras devendo até as cuecas aí, quer tirar onda, né, mano, então é só dar risada mesmo. Coringão aí, mano, essa pegou de surpresa aí, porque os caras vão vir com o time reserva praticamente ali, então, mano, não tem nem como perder esse jogo aí, não tem nem como ser eliminado, a não ser que os caras do Corinthians entrem numa má vontade do caramba ali no jogo e tomem 1-0 e tal, e aí fica difícil, os caras se retrancam lá atrás. Mas, cara, não vejo, mano, um outro cenário, a não ser o Corinthians classificado pra semifinal, já entra uma grana aí o bicho vai pegar. Porque pra mim vai ser o Cruzeiro, cara, não tem como o Atlético Mineiro ganhar, não. O time do Atlético é muito, não é que é fraco, mas é um time que joga muito mal. Então, Coringão aí, com a volta do Hugo Souza, Mateuzinho, Matheus Vidu, os titulares aí, o Yuri Alberto, vamos tentar já fazer o placar no primeiro tempo, entrar com força máxima no primeiro tempo ali, e se um tempo vai tirando os caras ali, o Memphis, tira um Garro, né, e o Yuri Alberto não sei se vai aguentar o jogo inteiro, já que ele ficou muito tempo aí parado, muito tempo não, acho que 20 dias, né, então vem treinando bem, Yuri, cara, eu acho que ele vai fazer um golzinho hoje, tá com cara de gol do Yuri Alberto hoje, e um gol do Memphis também, pra tirar essa zica aí e Coringão pra semifinal. Já comenta o seu palpite aqui nos comentários. Eu vou chutar 2-0. Falei 2-0, vai ser um gol do Memphis e um do Yuri. Timão aí vai se classificar. Então é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão, da informação e pós-jogo, hein, aqui no canal com a classificação do Corinthians, hein. Então até uma próxima, tchau. Valeu, é nóis.